Trabalhar com pós-processadores de CSS é fundamental para você evoluir muito na programação front-end. Isso porque dominando ferramentas como o Sass ou Style Components vai fazer o seu código CSS ter mais features, ou seja, você consegue criar mais coisas do que com o CSS puro, além de trazer diversos ganhos de performance. A gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo. E nesse cenário, nós temos uma ferramenta muito importante e muito utilizada no React, que é o Styles Component. Então no vídeo de hoje, você vai aprender tudo, passo a passo, do que você precisa para começar a trabalhar com o Style Components no React.js. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu sempre te ensino algum tema da programação de forma prática, como é feito no dia a dia. E é claro que não é qualquer tema, e sim temas específicos e pensados para te ajudar a conquistar o seu primeiro emprego no mercado de trabalho da programação. Inclusive, é para isso que eu tô aqui e é para isso que esse canal existe, para te levar para o mercado de trabalho da programação. Então, se você quer se tornar um programador ou uma programadora profissional e conquistar o teu primeiro emprego no mercado de trabalho da programação, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, de me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu sou o José Fortes e hoje eu vou te ajudar, eu vou te ensinar a usar o Styles Components no seu projeto React.js. Então, para você começar a aprender o que é o Styles Components, como configurar o Styles Components e como utilizar o Styles Components dentro dos seus projetos da forma mais profissional possível, a gente vai agora para a tela do meu computador. E a gente está aqui no site oficial do Styles Components. E o Styles Components até traz aqui pra gente no site oficial que ele é um Visual Primitive for Component Age. Então ele é um componente primitivo visual aí para te ajudar na era dos componentes, né? E aqui, inclusive, já tem um exemplo de como construir um botão usando aqui o Styles Components. E a ideia do Styles Components é a gente conseguir construir aqui o CSS e o HTML dentro do JavaScript. Fica ainda mais unido as coisas, né? Geralmente, lá no início, quando a gente começa da programação, a gente aprende que é bom separar as coisas. Aí com o tempo veio o React e trouxe pra gente um novo conceito, né? Que é da gente juntar o HTML e o JavaScript e o CSS ficar um pouquinho separado. Agora, com o Style Components, a gente aprende uma nova forma de criar isso, que é você juntar ainda mais. E aqui, ó, ele até tá trazendo pra gente, já vou começar a te explicar sobre o Style Components aqui. Ele basicamente, ó, cria uma constante, ou seja, uma constante JavaScript, como outra qualquer, com letra maiúscula, né? E geralmente, quando a gente tem, assim, uma variável com letra maiúscula no React, a gente sabe que isso aqui, muito provavelmente, é um componente. E sim, então o Style Components, ele cria pra gente um componente. E aqui a gente vê que ele passa style.a. O que é esse ponto A aqui? Esse A é justamente a tag HTML que ele está criando em cima desse botão. Então, o button que ele está criando aqui, na verdade, ele é uma tag A, que seria a tag link, né? Então, aqui, e aí aqui embaixo, ele abre aqui uma crase e fecha aqui embaixo. Ou seja, ele está abrindo essa variável, ele está atribuindo o valor dessa variável como se fosse uma string, né? Depois do style.a é uma string. E aí aqui dentro, ele passa aquelas propriedades CSS, que muito provavelmente você já sabe, por exemplo, display, line block, border radius, padding, margin, width, background, color, border. Ele está passando todas as variáveis aqui para dentro do botão. E aqui embaixo, inclusive, ele passa valores recebidos, ele está recebendo valores das props, né? Então essas props aqui funcionam como se fosse um componente qualquer. Isso aqui, inclusive, é um componente como outro qualquer, né? Ele cria pra gente aqui, através dessas poucas linhas, um componente como outro qualquer do React, um componente nativo ali do React, vamos dizer assim, e já passando os parâmetros de CSS que a gente definiu aqui em cima. Então é dessa forma que funciona o Style Components. E é com essa facilidade aqui que a gente consegue, inclusive, mandar informações para dentro do Style Components. Então a gente consegue mandar valores ali do JavaScript para dentro dos componentes do Style Components, para dentro do CSS desses componentes, de maneira muito simples, muito direta, usando o Style Components. E essa é uma das vantagens de se utilizar aí o Style Components. Você pode estar se perguntando agora também, nossa, será que tem alguma empresa grande que usa o Style Components? E aqui embaixo, no site deles, ó, a gente consegue perceber que tem um monte de empresas que usam, por exemplo, a Riot Games, a Lego, a Atlassian, Vogue, BlaBlaCar, Lifehacker, Unreal, AlphaZero, Disney Plus, talvez seja isso aqui, né? O Vimeo, BBC. Então tem um monte de empresas muito grandes que utilizam o Style Components. Então essa biblioteca é uma biblioteca já bem consolidada no mercado, bem utilizada, e é muito simples de começar a utilizar ela.
Então eu vou te mostrar aqui como a gente começa a utilizar, como a gente começa a configurar, que praticamente não tem configuração nenhuma, e vou te dar algumas dicas aqui de como trabalhar com ela também, como criar temas, como fazer um monte de coisa aqui com o Style Components. Para a gente começar, eu preciso que você instale duas coisas aí no seu computador, caso você ainda não tenha instalado. Se você já trabalha com React, você já vai ter tudo instalado aí. Basicamente eu preciso de duas coisas. Primeiro, um editor de texto, que é onde você vai escrever o seu código. Então a gente tem um monte de opções de editor de texto aí. Eu te recomendo que você instale o Visual Studio Code. Eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos para instalar o Visual Studio Code, porque ele é leve, ele é gratuito, ele tem para todos os sistemas operacionais e ele tem aqui uma série de features que vão te ajudar aí a trabalhar com código. Outra coisa que a gente precisa, que você tenha instalado no seu computador, para você rodar o React.js, é o Node.js. Então o Node.js, eu preciso que você tenha instalado aí, independente da versão, desde que seja uma versão relativamente recente, né? Acima da 12 aí, pelo menos já é suficiente. Então se você já tem o Node.js, não se preocupa. Se você não tiver, eu preciso que você entre nesse site nodejs.org e clique aqui nesse botãozinho da esquerda. Aqui vai baixar um instalador aí, tem também para todos os sistemas operacionais e é super simples de instalar. Você instala aí o Visual Studio Code e o Node.js e você estará pronto ou pronta para seguir aqui com esse vídeo, tá bom? Então, estou abrindo aqui um terminal, né? Aqui no meu, se você estiver usando aí o Windows, ele é aquele prompt de comando. Se estiver usando o Linux, ele é o terminal, enfim. Então, tanto faz, você abre o seu terminal e você precisa digitar aqui um comando para a gente começar o nosso projeto, né? No caso aqui eu vou digitar o npx para você rodar um script, create, tracinho react, tracinho app, espaço, e aqui o nome do nosso app, o nome do nosso site que a gente vai construir de exemplo aqui. Como é um site de exemplo, eu vou colocar o nome de style, tracinho components, tracinho app. Vou apertar enter. Isso aqui já vai instalar pra gente todas as dependências necessárias aqui do React, inclusive o próprio React, né? Então aqui ele vai trazer inclusive um aplicativo simples aqui, padrão, usando apenas o React simples. Então nesse exemplo de hoje eu não vou usar o Next, até porque o Next.js ele precisa que você tenha um passo a mais para configurar o Style Components. Então se vocês precisarem, algum dia eu posso trazer a configuração do Next aqui, do Style Components no Next. É só deixar aqui na descrição do vídeo, aqui no comentário do vídeo, que eu trago para vocês. Agora, o vídeo de hoje, a ideia é que eu te explique os conceitos do Style Components, por isso eu vou começar com o React puro, para ficar mais fácil de a gente trabalhar. E se você não conseguiu abrir o terminal, abrir o prompt de comando aí no seu computador, fica tranquila, que daqui a pouco eu vou te mostrar uma forma de você abrir usando o VS Code. Então, se você não conseguiu fazer essa etapa aqui, do npx create react app, Style Components app, eu vou mostrar para vocês como que faz dentro do VS Code também, para facilitar a vida de vocês aí. Então, a partir de agora, eu vou esperar terminar de instalar aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, finalizou aqui a minha instalação. Quando finaliza, aparece que o Happy Hacking, né? Quer dizer que tá tudo certo, tudo finalizado. E aqui no meu computador, eu já consigo ver a pasta que eu acabei de criar, ó, Style Components App. Vou clicar nela, clicar no botão direito e abrir com Code para abrir essa pasta aqui dentro do meu Visual Studio Code. Tá aqui aberto no Visual Studio Code, e se não aparece para você esse botão de Open, abrir com Code aqui, você pode abrir o Visual Studio Code no seu computador, simplesmente da forma mais simples, né? Clicando lá no menu iniciar e abrindo, e aqui em cima você pode vir em File, Open Folder e abrir a pasta aí, não tem segredo, tá bom? Então, se eu te falei lá, né? Outra opção é você abrir o Visual Studio Code, vir aqui em File, Open Folder, abrir uma pasta em branco no seu computador, e aqui embaixo, ó, você puxar aqui para cima. Quando você puxa isso aqui para cima, aqui nessa barrinha de baixo, como você viu aqui no meu mouse, ele abre um terminal para você. Aí aqui você pode digitar aquele comando que eu te falei. Vou deixar inclusive esse comando aqui na descrição da aula também, na descrição do vídeo. Se você digitar aqui npx, create, tracinho, react, tracinho app, style, tracinho, components, tracinho app, que seria o nome da nossa pasta aqui, né? Isso aqui vai fazer aquele comando e vai criar uma pasta aqui dentro com instalações já, com todas as bibliotecas, tudo pronto. E aí é só você vir aqui de novo em File, Open Folder e abrir a pasta nova que acabou de ser criada. Aí vai ficar parecido aqui com o meu, né? Aparece aqui o Style Components App, que é a nossa pasta que a gente criou lá, com o nome do nosso aplicativo, né? E aqui a gente tem a pasta pública, a pasta src, gitignore, package.lock, package.readme. Isso aqui é um pacote padrão, base do React, tá? Então a gente está usando inclusive o React na versão 18.2, que é a versão mais atualizada no momento que eu gravo esse vídeo. E aqui ele traz pra gente algumas coisas. Por exemplo, o script para a gente inicializar o projeto. É só a gente digitar npm start.
E aí a gente consegue inicializar o projeto aqui, já com hot reload e algumas outras features que vem aqui dentro do React Script. Ele já traz para a gente algumas configurações para a gente rodar o nosso projeto de forma mais simples, tá? Não é o mais indicado, assim, não é o mais recente, o mais atualizado, o melhor de ser utilizado, porém, aqui para o nosso exemplo, vai funcionar bem. Então, tá aqui, tá aberto o nosso aplicativo base aqui do React, inclusive está dizendo aqui, edit srce.js and save to reload. Então, beleza, nosso projeto já funcionou aqui. Eu vou abrir aqui o index. Então, vamos lá, no src app.js e tá aqui o nosso app, bem simples, né? Vou apagar aqui o header inteiro, vou deixar apenas o div. Primeiro, antes da gente instalar aqui o VS Code, inclusive está dando um warning aqui, que a gente não está usando o logo, vou apagar o logo também. Eu não gosto de ponto e vírgula, então vou apagar isso aqui também. Não vou me preocupar em apagar de tudo, porque é só um exemplo do Style Components, né? Então, beleza, aqui está devidamente instalado e está devidamente configurado para a gente começar nosso projeto. E aí, eu vou mostrar para vocês um problema que acontece usando o CSS puro aqui, sem usar o Style Components. E o problema é o seguinte, eu vou criar aqui um componente novo, aqui na pasta SRC, vou criar uma pasta nova, clicando nesse símbolo aqui de pasta nova dentro do VS Code. Vou chamar essa pasta de Components. Dentro do Components vou criar um arquivo novo com o nome de title.js. Esse title vai ser um componente título aqui do nosso projeto. E aqui dentro, na verdade, eu vou apagar esse arquivo. Dentro do componente eu vou criar uma pasta com o nome de title. E dentro da pasta eu vou criar o arquivo title.js. Por que eu fiz isso? Porque ele vai ter dois arquivos aqui dentro. Vai ter o title.js e vai ter o CSS disso aqui também. E aí vocês vão ver o problema. Beleza, criei aqui, vou fazer um export default function title, abre e fecha aqui, uma função com um componente JavaScript, com um componente React, como a gente sempre faz, return, e aqui dentro eu vou colocar um H1, abrindo e fechando, e aqui eu vou só escrever meu título teste, só para a gente começar aqui mesmo. Vou salvar isso, vou vir aqui no app.js, e eu vou importar, import title from .components/title/title. Beleza, nosso componente está aqui. Aqui dentro eu vou passar o title, abrindo e fechando aqui na mesma linha, porque não está recebendo nada de children, né? E está só o title base. Beleza, agora olhando para o nosso site, está aqui, meu título teste, super simples, nada demais, né? Agora, eu vou vir aqui, dentro do component title, eu vou criar um title.css, que vai ser o CSS do nosso title, né? Que é o que a gente costuma fazer quando a gente começa a trabalhar com o React. E aqui eu vou colocar uma classe com o nome de .title, uma classe com o nome de title, na verdade, né? E aqui dentro eu vou só trocar o color para red, só para servir de exemplo para a gente aqui. Beleza, agora aqui no title eu vou import title.css, ponto barra, né, na verdade, ponto barra title.css, beleza. E aqui no return, no H1, eu vou passar um class name igual a title, que é justamente a classe que a gente criou aqui no CSS, né? Para trocar a cor para vermelho. Entrando aqui no site, ó, agora beleza, o título está com a cor vermelha. Tudo ótimo, né? Beleza, então agora eu vou vir aqui no nosso app.js e eu vou criar um H1 também com o class name de title, que é a mesma classe que a gente passou aqui para dentro desse título, que está em outro componente. Não está no componente app, tá vendo? Está em outro componente. Vou colocar aqui outro título. Vou salvar isso aqui. E o que vocês acham que vai acontecer aqui? Vocês acham que esse outro título, ele vai vir em preto, que é a cor padrão que a gente tem aqui no nosso site, ou ele vai vir em vermelho? O que vocês acham? Vou mostrar aqui. E ele ficou vermelho. Ou seja, o componente, o title.css aqui de dentro, ó, ele está alterando a classe de fora dele, dentro do app. Então, em qualquer outro lugar que a gente tiver essa importação, que a gente colocar essa classe, uma vai sobrescrever a outra. E esse é um problema sério aqui do CSS, porque quando o site é pequeno, até que não tem tanto desse problema. Mas à medida que seu site vai crescendo, você pode ter classes que têm o mesmo nome em dois lugares diferentes. E isso pode causar uma quebra total aí do seu site, você não vai nem entender o que está acontecendo. Porque as classes, elas não são específicas do componente, elas são genéricas. Então, se você colocar o nome da classe de title dentro de qualquer outro componente,
que por algum motivo, em algum lugar, importe esse Tyro aqui, vai importar o CSS dele também e vai trazer essa classe também para dentro desse componente, mesmo que não seja o componente Tyro. Então, a gente começa a misturar tudo, né? E por isso é bem complicado a gente trabalhar com CSS puro e nativo aqui dentro do React. E o Style Components resolve isso bem simples pra gente, né? Bem fácil pra gente. Então, eu vou pausar aqui o projeto, Ctrl C, apertar Ctrl L para limpar, e aqui eu vou instalar o Style Components. Como que instala? npm i ou install, e é um jeito mais simples de escrever um install, e aqui o nome da biblioteca, style-components. Nesse caso aqui eu vou instalar uma versão específica, e eu recomendo que você instale também na mesma versão que eu estou usando aqui, porque pode ser que tenha atualizações e que você não consiga mais acompanhar essa aula. Então eu vou instalar, vou digitar arroba, e vou colocar 5.3.5. Essa é a versão mais recente no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Então, te recomendo a utilizar exatamente a mesma versão que a minha. Vou esperar instalar aqui agora. Tudo devidamente instalado aqui. Então eu vou vir aqui, npm run dev. Opa, estou até escrevendo run dev por causa do next. npm start, para a gente começar, para a gente rodar aqui o nosso projeto. Beleza? Está inicializando. Enquanto inicializa, eu quero mostrar para vocês uma extensão que a gente tem aqui no nosso VS Code, que é muito interessante para a gente trabalhar com Style Components. Eu recomendo você fortemente baixar ela. Vou clicar aqui, ó, nesse símbolo de extensões aqui no VS Code. E aqui a extensão é Style Components. Style-Components. VS Code Style-Components. Ó. Essa extensão aqui é a extensão que eu estou utilizando, então já está instalado. Para você instalar vai ter um botãozinho verde aqui, ó, tipo esse. Só que obviamente aqui no VS Code Style Components, você clica em cima dele e vai instalar aí normalmente no seu computador. Muito importante você instalar, esse aqui também é bem interessante, ó. Eu nem tenho ele aqui, eu vou instalar também. Style Components Snippets, porque isso aí vai ajudar vocês a trabalhar aqui com Style Components. Principalmente esse aqui, VS Code Style Components. Por quê? Dentro dos seus componentes vai ficar assim, ó, com as cores do CSS, vai te ajudar aqui com o CSS. Antigamente, se você não instalar essa extensão, vai ficar tudo amarelo, como se fosse aqui uma string qualquer. Vai dificultar aí você a criar o CSS dentro dos componentes. Então o VS Code Style Components é uma biblioteca, é uma extensão aqui do VS Code que vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? Então, instalado a extensão, instalado o Style Components no projeto também, agora é só começar a trabalhar. E eu vou transformar esse título aqui, que a gente acabou de criar, Components Title, em um componente Style Components. Primeira coisa, eu vou apagar o import daqui. Eu vou apagar esse CSS também, só tinha trocado a cor para vermelho, né? E agora, olhando para o nosso site, está tudo preto de novo, do jeito que a gente queria, né? Do jeito que a gente tinha previsto no início. E aqui, nesse Title, eu vou importar o Style, então import Style from Style Components, beleza? E aqui, para a gente trabalhar, para a gente criar esse Title, eu vou apagar tudo aqui, na verdade, para a gente começar do zero. E aqui, para a gente utilizar o Style Components, é super simples, como eu te falei. É só basicamente uma constante do React que vai ter ali uma tag HTML meio que automaticamente aqui. Como que a gente faz isso? Const Title, por exemplo, pode ser o nome que você quiser. O ideal é que você precisa, né, de ter letra maiúscula, porque é um componente React. Todo componente React precisa ter letra maiúscula. Então, const Title é igual a style, ponto, e aqui a sua tag HTML que você quer. No caso, eu quero um H1. Então, style.h1, abre e fecha aqui a crase e pronto. Você tem o seu componente criado já. E aqui é só passar o que você quer de atributos CSS e pronto, você tem um componente criado. Aqui eu vou colocar um export default Title, que a gente está usando esse Title lá no app, né? Então a gente não pode esquecer do export default. E aqui dentro a gente começa a passar o que a gente quiser. No caso a gente só tinha o color red, né? Então, beleza. Como a gente está usando aquela extensão, tá aqui a corzinha, né? Azul e roxo aqui para facilitar a nossa vida. Então, color red, beleza. E aqui eu vou passar um parâmetro default, um parâmetro padrão, para a gente não precisar de colocar aqui o children, né? Então a gente só deixar assim funcionar. Então, title.default props igual. Vou passar aqui um children com o nome de meu título teste, como estava no outro. Vou salvar isso aqui. E agora, olhando para o nosso site, ó, a gente consegue ver que esse aqui está meu título teste vermelho. O embaixo está outro título preto, né? Então agora não tem mais duplicação de classe. Você não precisa se preocupar mais com essas coisas, com duplicação de classe. O Style Components já trata isso pra gente aqui, de maneira muito simples, né? E aqui, inclusive, você percebeu, ó, que a gente não precisou no Title nem de escrever aqui uma classe e importar a classe de algum lugar e colocar dentro do class name. Não precisa fazer nada disso. É só a gente criar uma constante
colocar style ponto a tag que você quer e abrir a crase e aqui embaixo colocar os parâmetros. Então, que parâmetro você quiser aqui no CSS vai funcionar aqui para dentro desse title, tá? Então, por exemplo, font size 100px, uma fonte bem grande, tá funcionando só para dentro do título. E se eu vier aqui, com o botão direito, inspecionar, a gente consegue ver, ó, que a classe é um nome bem aleatório aqui, né? Um nome bem grande, inclusive, um nome completamente genérico. E a ideia é essa mesmo, é que você não precise duplicar a classe. Então ele cria classes genéricas para você. Facilita muito, então, a nossa vida. Se tiver outro lugar que você cria aqui um outro título, por exemplo, se a gente vier aqui no app, criar um outro título aqui dentro, vai funcionar também perfeitamente. A ideia aqui do Style, quando Style Components, é que isso fique sempre isolado, né? Que você não misture o seu código, beleza? Então, ok. Deixa eu ver aqui, eu tirei o tamanho da letra para não ficar tão grande aqui pra gente. Tá aí, meu título teste vermelho e outro título preto aqui embaixo, ok? Agora, tem uma outra parte, uma outra feature muito interessante que para te mostrar aqui as configurações globais de estilo. Para te mostrar, eu vou fechar aqui esse component style. Aqui no component, ó, cliquei na pasta, vou criar uma pasta nova com o nome de button para a gente criar um botão pra gente. E aqui dentro, vou criar o arquivo button.jsx e esse botão eu vou importar o style, então import style, como a gente fez lá no outro, from style components, beleza, importado aqui. E como que a gente faz? Uma constante, então const button com B maiúsculo, porque é um componente, vai ser igual a style.button. Por que button? Porque é a tag HTML que a gente quer utilizar aqui para esse botão, né? E aqui embaixo, vou fazer de novo um export default button. Por que eu faço esse export default logo assim que eu crio? Para não esquecer, né? Porque eu já esqueci tantas vezes aqui que eu prefiro fazer de uma vez para já ter certeza que vai funcionar tudo certo. Beleza? Então, ok. E aqui dentro o que a gente faz? A gente só passa nossos parâmetros, como a gente fez lá no título. E aí, funciona esse botão também. Funciona magicamente esse botão também. Então, background color, vou colocar red, eu vou salvar isso aqui, vou vir aqui no app.js e eu vou importar esse botão. Então, import button, from components button. Embaixo do title, eu vou passar aqui um button, meu botão. Vou salvar isso aqui. E agora no site está aqui um botão vermelho escrito meu botão. Só que esse botão está muito feio, né? Então vamos trabalhar um pouco nele para não ficar tão feio assim. Eu vou colocar aqui um padding de uns 20 pixels e 30 pixels. 20 pixels, 30 pixels significa o quê? 20 em cima e embaixo, 30 nos lados, né? Border 0 para não ficar aquela borda feia. Vamos ver como é que está aqui. Já melhorou bastante, né? Vou colocar essa cor do texto de branco. Então, color white. Vou colocar um border radius também, para deixar ele redondinho. De uns 5 pixels eu acho que tá bom. Já deu uma melhorada boa. Agora eu quero passar o mouse aqui em cima e ter lá o meu cursor, né? Então vou escrever aqui. Cursor. Pointer. Vou fazer também um font size para aumentar um pouquinho a fonte para uns 16 pixels. E um font weight para deixá-la arredondadinha. Font weight bold. Deixar ele negrito, né? Beleza. Vamos voltar lá para ver. E, ok, meu botão agora já está um botão aí legalzinho, né? É claro que vermelho aqui é muito forte ainda para o nosso olho aqui, mas está tudo certo. Agora, inclusive, eu vou criar, imagina que o seguinte, isso que é importante. Imagina que a gente colocou no site, colocou o vermelho como a cor principal, como está aqui. Então o título está vermelho e o botão está vermelho. Imagina um site grande, né, que tem uma cor principal. Geralmente sites possuem cores principais, né? O Facebook tem aquele azul, o YouTube tem aquele vermelho, inclusive um vermelho parecido com esse. Então imagina que esse vermelho era a cor principal do nosso site. A gente quer mudar para outra cor. Então eu quero mudar tudo que era vermelho para outra cor. E assim começa um problema, né? Porque aqui, nesse caso, quando a gente escreveu red em todos os... Aqui a gente tem só um botão título. Imagina um site grande que tem centenas de componentes. Se a gente quisesse mudar do vermelho para outra cor, a gente teria que mudar um a um. Então eu teria aqui, em vez de red, vou colocar um código HTML e colocar 11A2D7, que é um azul. Vou copiar isso aqui, eu vim aqui no título e colocar também. Então, manualmente, eu fui lá e troquei. Então agora não é mais vermelho, e sim um azul. Tudo certo, beleza. Então agora se eu quisesse voltar para o vermelho, o que acontece? Eu teria que vir aqui, trocar no botão, trocar no título. E se fosse um site muito grande, eu teria que trocar em todos os lugares, né? Fica uma coisa muito maçante, muito chata de fazer.
Então, para isso, a gente pode criar um tema e usar esse tema dentro do Style Components. Não só para isso, como também criar temas, por exemplo, branco e preto, né? Aqueles temas dark que funcionam à noite para poder melhorar o olho das pessoas que acessam o seu site. Esse tipo de coisa tudo a gente consegue fazer de forma bem simples aqui no Style Components. Vou mostrar para vocês como que faz. Então, vamos lá, vou criar um tema. Então, aqui no SRC, ó, vou criar um arquivo novo com o nome de theme.js. Theme de tema, né? Theme. Então, beleza, aqui dentro, vou fazer uma constante, const, e aqui eu vou passar dentro da constante vai ser um JSON, aqui dentro, um objeto, na verdade, vou passar um colors, que vão ser todas as cores. E aqui, geralmente, essa cor principal a gente chama de primary, né? Cor primária. Então, primary vai ser essa cor aqui, 11A2D7. 11A2D7. Além disso, eu vou salvar aqui a cor branca e a preta. Por quê? Porque quando a gente for fazer temas dark, por exemplo, a gente tem que inverter, né? O branco fica preto e o preto fica branco. Então, eu vou colocar aqui white, que vai ser o hashtag FFF, que são todas as cores, né? E o black, que é a ausência de cores, então é o hashtag 000. Beleza. E aqui eu vou exportar, né? Export default theme. Show de bola. Vou salvar isso aqui. Como que a gente faz para usar esse tema? Existem várias formas de usar, né? A primeira forma, que seria a forma mais simples, que talvez você pense aí, se você for iniciante, você vai pensar, é você importar esse theme.js em todos os arquivos. Então você vem aqui no title, import theme, e aí você escreveria aqui como que importaria ele. Você viria aqui no button e escreveria import theme e importaria ele. Então em todo componente você precisaria importar esse theme.js, né? Isso aqui seria uma coisa muito maçante, muito chata de fazer, né? E é claro que existem formas de corrigir isso. Sempre que você vê que você está fazendo uma coisa muito chata no seu código, quer dizer que muito provavelmente está errada. Então, preste atenção nessa dica, né? Sempre que você vê que você está fazendo uma coisa no seu site que está muito maçante, provavelmente essa coisa está errada. Você pode otimizar isso. E aqui não é diferente. Então, a gente não precisa pegar esse theme e importar esse arquivo em todos os parâmetros, em todos os componentes que a gente tiver. Não. A gente pode utilizar um provedor aqui para mandar isso aqui. É um conceito do React que significa que sempre que você tem um provedor, dentro do provedor todos os componentes vão receber aquele parâmetro nas propriedades, sem você precisar passar por cada um dos parâmetros, por cada um dos componentes como propriedade. Vamos ver como é que faz? Então é só você vir aqui no app.js, que é minha fonte principal, né? No seu projeto pode ser outro arquivo. Aqui no caso o React trouxe para a gente esse parâmetro de configuração inicial e é aqui no app.js. Então aqui na primeira linha, vou colocar o import, vou abrir e fechar aqui as chaves para fazer o destructor, e aqui dentro eu vou passar o theme provider, então import theme provider from style components. Ok, além disso, o que a gente precisa? A gente precisa daquele tema, né? Então import theme from .theme, tá aqui, que é a nossa constante. Então a gente tem aqui o theme provider, que está vindo do style components, e o theme, que é a nossa constante. Eu vou descer aqui, e aqui, depois do div, class, name, app, pode ser até antes, né? Aqui, ó, eu vou passar um theme provider. Ele é um componente. Ele é um componente especial, que a gente chama de componente de classe superior. E aqui no theme provider, a gente passa o theme, que é uma prop, e a gente passa justamente a nossa variável, theme. Pode ser qualquer outra variável, no caso aqui a nossa variável chama de theme também, né? Beleza. Aqui dentro do theme provider, a gente passou o nosso tema. Então agora, todos os componentes, magicamente, né? Como se fosse mágica aqui, eles já têm aqui os parâmetros do theme dentro deles. Então, aqui ó, eles já vão ter como propriedade os colors e todas as cores. Ele tem nas props do seu sistema aqui, nas props do seu componente. Você já tem todas essas cores aqui do nosso tema. Isso é muito legal, né? Então, vamos ver que vir aqui no title, ó. Por exemplo, e aqui no color, ao invés de usar a cor fixa aqui, escrita, a gente passa uma variável. A gente passa aqui a props como uma arrow function. E aqui a gente já tem no props.theme.colors. E aqui dentro a gente já tem todas as cores. Então colors.primary, que é justamente aquela cor que a gente passou aqui. Então, ó, props, propriedades, né? .theme, que é aquele tema do provider. .colors, já é a cor, o colors aqui do nosso tema. .primary é essa cor aqui. Então, desse jeito, o nosso título vai receber aquela cor lá. Olha só, tá azul aqui porque é a mesma azul, né? Vou vir aqui no botão, eu vou colar exatamente a mesma coisa. Então aqui, ó, background cola do botão, a gente abre primeiro a variável aqui, né, do JavaScript, e aqui a gente faz um arrow function. Props já está retornando props.theme.colors.primary, justamente aquela cor do tema aqui primária, né? Então agora
a gente está lendo a cor primária do tema dentro aqui do nosso arquivo, do theme. Se eu vier aqui trocar para red, por exemplo, e salvar, olha só, tudo ficou vermelho automaticamente, né? Então, facilita muito a gente usar essas cores primárias, secundárias, todas essas coisas aqui dentro do nosso Style Components. Facilita demais a nossa vida. Não só essa cor primária e secundária, como também as cores fixas. Por exemplo, essa white aqui, né? Dentro do botão eu coloquei white. Vou trocar isso aqui, vou apagar. Vou criar aqui a variável props. Vamos ler lá no props.theme.colors.white. Porque aí a gente vai facilitar quando a gente for fazer o dark theme, né? O tema escuro. Então, todo lugar que tiver cor, ao invés de escrever a cor ou de colocar o código da cor diretamente no componente, a gente vai colocar dentro do tema. Isso é muito melhor, muito mais prático aqui da gente usar essas cores. E se a gente quiser trocar lá na frente, é super simples de trocar. Essa é a ideia aqui desse Theme Provider e de criar temas dentro do seu site, né? Então, beleza, show de bola, tá tudo funcionando. Agora, tem um detalhe que é importante. A gente não apagou esse import app.css aqui ainda, né? Que é esse aqui, ó. Que veio nativo aqui do nosso React. Eu vou apagar ele agora aqui. Vou salvar. Vou inclusive apagar o arquivo aqui, ó. app.css, ó. Por quê? É importante, é legal, é interessante que a gente utilize sempre uma mesma base, né? Então, se a gente está utilizando aqui o Style Components, é importante que a gente tenha só o Style Components como base aqui do nosso CSS, porque senão vai começar a misturar as coisas e fica ruim, né? A gente trabalhar. Então, beleza, eu excluí aqui. Ó, tá tudo inclusive aqui no cantinho, né? Porque a gente tirou o comportamento padrão. E a gente pode agora criar um tema, um estilo aqui para o site. E inclusive, esse é um detalhe importante. Porque, ó, aqui dentro do componente, a gente criou o Style Button, por exemplo, que é um botão. A gente criou aqui o Style H1, que é um título. Agora, como que a gente faz para trabalhar? Vamos supor que a gente queira trocar a cor do fundo aqui para vermelho. Ou colocar isso aqui centralizado, por exemplo, como já estava antes, né? Para a gente fazer isso, no Style Components, a gente não pode criar um componente novo, porque não é um componente, é a página base aqui, né? Como vamos dizer assim. E para a gente trabalhar nessa página base, aqui no Style Components, a gente pode importar aqui em cima do Style Components, vou usar o destructor e importar, o Create Global Style. Isso aqui é um nome para a gente criar o estilo global do nosso site. Então aqui embaixo é um componente, é como se fosse uma constante, a gente vai criar aqui também, ele é uma constante, né? Só que ao invés de ser um componente específico, ele vai trocar o CSS da página inteira. Então sempre que você quiser ter alguma coisa que você vai reutilizar em qualquer lugar do seu sistema, como uma classe mesmo, como uma coisa global, por exemplo, a cor do fundo, coisa desse tipo, a gente usa o Create Global Style aqui no Style Components. Então, const global style, por exemplo, com G maiúsculo, porque ele vai ser um componente, vai ser igual a Create Global Style. Aqui você abre e fecha a string como qualquer outro lugar, e aqui você passa o que você quiser como estilo global. Por exemplo, HTML, CSS, HTML body, né? Na verdade, HTML body. Aqui dentro eu vou passar, por exemplo, um background color red. Vou salvar isso aqui. Será que vai funcionar? Ainda não vai funcionar, ó. Porque a gente tem que importar esse global style dentro do nosso sistema, dentro do nosso código. Então, geralmente, a gente faz isso no arquivo raiz, no arquivo padrão, no arquivo inicial do React. Aqui depois do Theme Provider, eu vou passar o Global Style. Salvando isso aqui. Agora, o nosso fundo aqui está vermelho, como a gente imaginava. Por quê? Porque está usando o estilo global, né? Só que, ao invés de utilizar esse estilo, inclusive com a cor red aqui, eu quero pegar justamente a cor das props, lá que a gente definiu no tema. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez no componente. A gente abre aqui a variável, a gente passa aqui props.theme.colors.white, por exemplo, que é a cor do fundo. Vou salvar e pronto. Ele ficou branco como aquela cor do fundo que a gente definiu lá. Legal? Então, agora, a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é super legal do Style Components, é como que a gente faz para a gente alterar esse tema dinamicamente. Ou seja, um botão que você aperta, e quando você apertar esse botão, ele vai trocar o tema de branco para preto. Um tema que vai inverter as cores, né? Vamos dizer assim. E nesse momento eu vou existe forma de você fazer essa inversão de cores no código, você fazer isso de forma lógica, mas eu não vou passar para vocês agora essa forma lógica de fazer isso. Eu vou passar a forma mais simples, que a gente vir aqui no theme e a gente definir as cores novas que a gente quiser. Então aqui, ó, tem o const theme com colors e todas as cores. Eu quero vir aqui e criar mais um código diferente, que vai ser as cores escuras do tema escuro. Então, vou vir aqui em const dark theme colors, por exemplo, só vai mudar as cores, né? E aqui dentro eu vou passar as cores, por exemplo, white,
que ao invés de ser branco vai ser o preto, então vai ser hashtag 000 e o black, né? Que vai ser o branco. Então a gente vai inverter esses dois. Então o branco, hashtag FFF, que seria o preto seria o branco e o branco seria o preto. Então vamos dizer assim, a gente vai inverter os dois. E aqui embaixo, export. Na verdade aqui em cima mesmo, vou colocar direto aqui, ó. Export, const, dark theme colors, beleza? Salvar isso aqui. Agora no app, a gente precisa fazer uma regra para poder trabalhar com esse tema novo. Então aqui em cima, primeiro, eu tenho que importar isso, né? Então import theme, vírgula, dark theme colors, que são as cores escuras. Aqui embaixo, eu vou vir aqui e eu vou criar um tema novo usando essa cor nova. Então o que eu vou fazer? Const dark theme vai ser igual 3 pontos theme, para pegar todos os parâmetros daquele tema. E aqui eu vou trocar só a cor. Então colors, 2 pontos, abre aqui o objeto, 3 pontos theme.colors, para a gente não perder nenhuma cor, porque nesse caso, ó, se a gente tiver aqui no tema, a primary está definida só no tema principal. Eu não vou duplicar essa primary. Então aqui eu estou trocando as cores que eu quero. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Então 3 pontos theme color vai copiar todas as cores lá do tema e trazer para cá. Agora eu vou passar o dark theme colors, que ele vai substituir, inclusive 3 pontos, né? 3 pontos dark theme colors, que ele vai substituir as cores aqui que estão dentro do dark theme colors. Se eu definir lá, se não definir, vai ficar a mesma do tema padrão. E aí evita bugs, né? Então, dark theme está aqui definido pra gente. Agora aqui dentro, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de configurar, de fazer um estado para trocar essa variável. Simplesmente assim. A gente tem um estado que vai definir qual que é o tema ativo aqui do nosso componente. A gente cria um botão para trocar o tema ativo entre esse tema Dark Theme e o tema padrão. E tá tudo certo, funciona de forma simples, né? Para fazer isso, o que a gente faz? A gente vem aqui e importa primeiro do React o useState, né? Então import useState from React, beleza? Aqui embaixo a gente faz um const, por exemplo, pode ser um active theme set active theme, um useState como outro qualquer, igual useState. Vou passar como parâmetro inicial o theme, que é o tema padrão. Eu vou criar uma função para poder trabalhar aqui com a atualização do tema. Então const handle theme, por exemplo, vai ser igual, beleza, uma error function. Aqui dentro vou fazer um if active theme é igual a tema. Ele vai vir aqui um set active theme para dark theme. Else a gente faz um set active theme para theme normal de novo. Então super simples, só para a gente ver aqui também como funciona. Aqui embaixo, depois do meu botão, vou criar um botão novo chamado alterar tema, por exemplo. Aqui no on click eu vou chamar a função handle theme. Beleza? Vou salvar isso aqui. Vamos no site. Vou clicar no alterar tema. Opa, ainda não funcionou. Ah, sim, não funcionou porque no theme provider a gente precisa passar o active theme e não mais o theme padrão, né? Então agora no theme provider vai ser active theme. Vou salvar isso aqui. Vou vir aqui, clicar no botão e agora está alterando, né? Porém, só o outro título aqui, ó, que ele não está alterando porque esse outro título a gente está trabalhando, a gente não está trabalhando com ele aqui no Style Components, né? A gente está usando o título padrão, o título base. Então, se eu quiser vir aqui, usar esse título aqui, que é o título que a gente criou, né? E passar para cá, como eu falei, tem que ser sempre a mesma, tem que ser sempre o Style Components em tudo, né? Senão não vai funcionar, obviamente. Se eu passar esse título para cá agora, ó, a gente tem aqui outro título, ele está com a cor primary, que é a cor que a gente definiu lá no nosso componente título. E clicando aqui em alterar tema, a gente tem aqui agora o tema sendo alterado. Onde é branco fica preto, onde é preto fica branco, né? Porque é o que a gente trocou. E é desse jeito que a gente vai trabalhando com temas aqui dentro do Style Components. Bom, e nesse vídeo de hoje eu te expliquei aqui os conceitos básicos, a gente criou coisas básicas aqui e até coisas um pouco avançadas como alteração de temas usando o Style Components. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, de me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu leio todos os comentários e respondo todos eles. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, tchau!